Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo de infarto agudo do miocárdio, mais comumente conhecido como IAM. Vamos lá? Antes disso, nós vamos só separar mais um pouquinho, dar uma reforçada o que é emergência e o que é urgência. No slide está mostrando o que? A parte, as folhas, as indicações em vermelho, emergências, e em azul, urgência. Então, o que eles referem? Emergência, situações que envolvem risco imediato de morte, identificada por critério clínico avaliado por um médico. Desmaios, dores no peito, dor abdominal forte e vômito, cortes profundos, temperaturas acima de 39. E urgência, dores na coluna, febre abaixo de 39, cortes, dores de cabeça e vômito. Bom, então o que vem ser um IAM? Infarto agudo do miocárdio. É uma necrose miocárdica resultante da obstrução aguda de uma artéria coronária. Os sintomas incluem desconforto torácico com ou sem espineia, náuseas e diaforese. Como mostra a gravura, o paciente geralmente chega no pronto-socorro arqueado, levando a mão no peito do lado esquerdo, com muita dor, com muita dificuldade para respirar. Então, a gente olhar essa parte toda mais hiperemiada, que a maior queixa é que a dor é forte, difícil de respirar e que irradia para o braço esquerdo. Bom, então outra definição dizendo que ataque cardíaco, que ocorre um bloqueio do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. O ataque cardíaco é uma emergência médica também, geralmente ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o coração. Sem sangue, o tecido sem oxigênio morre, tá? E, outro autor refere mais que sintomas que incluem sensação de aperto e dor no peito, dor no pescoço, nas costas, nos braços, bem como fadiga, tontura, batimento cardíaco anormal e ansiedade. E os tratamentos que vem dizer, nós vamos comentar mais para frente. E coloquei já 2 sinais de eletro, das ondas QRS, para a gente começar a já se familiarizar, juntando com o vídeo que vocês assistiram antes. Então, vamos lá. Então, reforçando todos os sentimentos que a pessoa refere, mais um dado importante. As mulheres são mais propensas a apresentar sintomas atípicos do que os homens. Então, vamos prestar atenção. E requer um diagnóstico médico. Aqui está, então, o nosso sistema PQRST, que vai formar os batimentos, as ondas, e que é onde nós vamos começar a identificar a confirmação do diagnóstico de IM. Então, vamos falar de novo dos sintomas. Dores locais no braço esquerdo, maxilar ou peito. Dores circunstanciais em repouso. Professora, mas se a pessoa está em repouso, ela vai infartar? Pode. Acordar com uma dor abrupta e estar infartando. No corpo, fadiga, tontura, pele fria, suor e um suor frio, tá? Que é a diaforese. Aparelho no gastrointestinal, azia, indigestão, náusea ou vômito. No braço, desconforto ou rigidez. No pescoço, desconforto ou rigidez. E é também comum ansiedade, desconforto no ombro, falta de ar, palpitações ou pressão no peito. Ah, professora, agora entendi por que você bate tanto na tecla. Por quê? Pensa no estômago, azia. Ele pode achar que está tendo uma indigestão. E essa indigestão já é a situação do IAM. Ele acha que dormiu
de mau jeito, não dormiu bem com o travesseiro, não dormiu bem com a cama, né? E na realidade ele está infartando. Mas o que eu tenho que estar pensando? Volta a gente a aquele cuidado, estar com sinais vitais, acompanhar os valores, triglicerídeos, colesterol, como é que estão esses números no nosso organismo e o que a gente faz para mantê-los no nível sérico, normal. Aqui nós vamos mostrar alguns tipos, né, de infarto, e no caso que a extrema gravidade é o chamado infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Olha aí, aparecendo já lá no nosso complexo que é ST. Trata-se de uma condição de tratamento específico capaz de modificar a história natural, devendo ser instituído o mais precocemente o protocolo de IAM. Hoje mudou muito, né? A questão do avanço, a questão do estudo, a questão do favorecimento. A pessoa entra já no pronto-socorro, a equipe já está treinada com esse protocolo de IAM, então fica muito mais fácil de você cortar o segmento da dor, já oferecer oxigênio para o paciente se sentir mais confortável, não é? E você diminuir o processo do IAM, o tamanho da lesão, ok? Bom, continuando, né? Você, numa abordagem inicial, tem que ser rápida, objetiva, iniciando pelas características dor torácica e sintomas associados. A radiação do braço, a dor de estômago, desconforto, inquietação do paciente. E ter uma história progressiva relevante. Pai hipertenso, mãe hipertenso, já teve alguma crise de ansiedade, não é? E o exame físico vai ser direcionado ao quê? A realização de um eletrocardiograma. Esse é o primeiro atendimento. Por isso que a gente vai começando a olhar todas essas alterações, não é? Bom, então aqui as alterações mais visíveis e também o que ocorre dentro do coração. Interessante, né? Bom, continuando o diagnóstico. Então, nós já falamos da dor torácica, já utilizamos o eletrocardiograma e agora o que é que está aparecendo? Marcadores de necrose miocárdica. Ai, professor, o que vem ser isso? Vamos chegar lá. Bom, então, dor torácica é aquela dor anginosa, persistente, ao repouso, podendo ser desencadeada por exercício, estresse, com uma duração maior ou igual a 20 minutos, irradiada em membros superiores, pescoço e sintomas como dispneia, náusea, vômitos, com melhora apenas parcial quando você administra nitratos. Está presente em 75 a 85% dos casos, podendo ser apenas uma mudança de padrão de angina prévia ou a primeira situação que está desencadeando o infarto agudo do miocárdio. Olha quanta informação interessante. E quantos autores vão simplificando ou até mesmo deixando muito simplório todo o cuidado que nós devemos ter. E com esses dados, você já começa isso, tempo, como vai ficar o paciente, como vai desencadear. E você já começa a formar no teu conhecimento como cuidar desse paciente, o que você espera dele e como você vai agir com ele. Então, alteração eletrocardiograma, que nós já falamos várias vezes, então apresento a onda QRST normal e algumas alterações. Então, quando a pessoa tem lá na primeira hora a crise hiperaguda, como oscila a onda ST, no primeiro dia uma subaguda, olha a onda, ela não sobe, ela desce, sulca e volta.
E um mês depois, olha como ela já está. Ela diminuiu a intensidade da onda, mas persiste com uma onda inversa ou uma onda maior. Professor, né? Por isso, gente, não precisa você também se preocupar em descobrir tudo isso. Porque nós temos o médico, né? Nós somos uma equipe multiprofissional e cada um vai fazendo a sua parte. Mas é interessante para você saber como está acontecendo e como é que eu vou cuidar do paciente, né? Estamos embasando o nosso conhecimento. Bom, agora falar dos marcadores de necrose. O que vem a ser isso? São enzimas que quando o coração, deem uma olhadinha ali, quando o coração recebe essa dificuldade, essa falta de oxigênio naquela região, eles começam a liberar essas enzimas. Ó, Lefito, eles apresentam elevação após o ideal para terapia de reperfusão. Eles servem para confirmação diagnóstica e avaliação prognóstica e no controle na reperfusão coronária. Eles vão aparecer no sangue para tentar favorecer, estimular a massa do coração. As massas de fazer o coração bater, né? Estimular. E com isso, a gente descobre que o paciente, né? Não é descobre, a gente fica se certificando que o paciente teve um infarto agudo de miocárdio. Professora, mas por que antes? Não. A pessoa tem as dores e a gente já viu que se não prorrogar durante 20 horas, 20 minutos, é a questão dos nitratos conseguirem reduzir, é que o paciente não está infartando, ele está tendo uma crise de ansiedade. Vai e faz o eletro. Se passou de 2, 3 horas, ele às vezes já voltou num compasso mais rítmico. E aí, às vezes, pode não acusar. Então, a terceira opção, não é a terceira opção, desculpa, a terceira proposta do protocolo é fazer CKMB. São essas enzimas que elas vão estar alteradas, elas vão estar aumentadas, né? E mesmo a contraprova, dali 4 horas, a gente repete de novo esses exames para ver se realmente está infartando, está aumentando o infarto ou vai diminuir. Certo? Então aqui apresento-lhes a CK, né? Olha que desenho lindo que ela é. Então o que ela se forma? É uma proteína presente em vários tecidos do corpo e das células e ela catalisa a conversão da creatinina e consome trifosfato de adenosina para criar a fotocreatinina e trifosfato de adenosina. Professora, confundi tudo. Lembrem que é uma enzima que vai aparecer na corrente sanguínea para tentar proteger a musculatura do coração enquanto ele está tendo essa dificuldade. E ela, quando o paciente está em crise mesmo, infartando, ela vai aparecer em maior número na contagem. Bom, a avaliação vai ser imediata. Então, qual é o objetivo? Identificar o paciente candidato à terapia de reperfusão e a realização de um diagnóstico diferenciado. Corrida contra o relógio. Tempo é músculo. Porque à medida que vai deixando de dar os suprimentos, vai aumentando a área infartada. É isso. E o que a gente lembra da palavra infarto? Eficiência, falta, farto, fartura, plenitude. Então, pelo rompimento, pela diminuição, pela não ida de oxigênio na musculatura, a musculatura fica sem oxigênio. Então, ela fica infartada de oxigênio. Legal? Bom, aqui, né? Então, você vai levar esse paciente, vai fazer o protocolo de eletrocardiograma e vai dar
uma onda legal. Pode ver lá, né? A QST já está alta, desce e volta. Tá legal. O paciente está tendo uma ansiedade, uma crise de angina, está passando alguma situação que desencadeou. E aqui, o que acontece? Olha, nenhuma linha. Todas as linhas que deveriam estar abaixo, elas estão acima e elas estão todas desconfiguradas. Isso é um IAM à base de supra-ST, certo? Ah, professora, mas eu não vou... Vamos mais uma vez. Nós temos que conhecer e saber o protocolo que nós temos que seguir e olhar para o monitor e entender que não está no padrão normal. Agora, as outras alterações, vocês vão aprender com o tempo e também, né, quem vai dar o diagnóstico é o médico. Não podemos esquecer disso, tá? Então, ali, o paciente chegou com dor aguda, vamos botar o paciente numa maca, deixá-lo sentado, não é? Porque para diminuir a circulação, para diminuir o fluxo da circulação, e isso a circulação dos membros, para diminuir já a dificuldade do coração. Então, o oxigênio ficar mais concentrado na região tórax abdominal. Então, eu vou fazer o eletro em 10 minutos. Ah, professora, mas não deu tempo. Não, faz agora, daqui 10 minutos, repete. Ah, o paciente está muito agitado, então vamos esperar ele acabar. Mas o que eu já tenho que fazer? Já está com o monitor do lado, já está com os eletrodos, com gel ou sem gel, depende do fabricante, com adesivo, sem adesivo, depende da orientação que você vai fazer, vai receber. Já está pegando a identificação dele, checando seu nome, já vai fazendo uma anamnese geral nele e, se possível, já anotar todos esses dados. Trombólíticos, o médico provavelmente vai passar e se você estiver numa emergência ou num quarto, vai aproximar o carrinho de emergência, carrinho de medicação, para fazer as medicações que nós vamos falar a seguir. Insuflação do balão de angioplastia em até 90 minutos. O que é isso? Lembra que nós estávamos falando se precisar de uma angioplastia? Lá no anterior, aqui, como é uma supradesnível ST, o paciente vai precisar provavelmente de uma angioplastia. Então, ele vai ser levado para a hemodinâmica e vai fazer angioplastia de urgência ou emergência. Vai depender do caso. Ou eletiva? Também, né? Mas a partir do momento que ele infartou, que ele entrou no hospital, ele só sai com a situação resolvida. Não é que ele teve um IAM, vai embora. Não, ele vai ficar para fazer uma angioplastia. Se for, né, todos os casos graves. E aqui eu mostro, achei muito interessante, inclusive, esse desenho, essa gravura, que mostra, né, a linha alterada. E o que está alterado ali no paciente? Isso, no abdômen, né? Uma barriguinha que não tem 90 centímetros, que é o preconizado para os pacientes já desfavorecer o infarto agudo do miocárdio. Por quê, gente? A gordura não fica só exteriorizada, ela fica entre os órgãos e vai comprimindo e diminuindo a circulação e formando os coágulos. Desculpa, as gordurinhas. E com isso, o que acontece? Vai favorecer entupimento dos vasos e um IAM. Simples assim, né? Bom, então, como eu vou cuidar inicialmente do meu paciente? Vou fazer uma anamnese breve, eu vou fazer exame físico, que a gente já comentou, vou instalar os eletrodos de forma de monitorização cardíaca contínua, vou colocar o oxímetro para avaliar a saturação dele e vou fazer os eletros a cada 10 minutos ou de acordo com a orientação médica, né? Bom, faz 3, faz 4,
faz 2 agora, daqui a 20 minutos faz mais um, daqui meia hora faz mais outro. Vamos esperando o paciente para ele também poder se acalmar, porque ele já está ansioso pela dor, por tudo que escuta, e ainda, vou morrer, que é a sensação que dá da maioria dos pacientes que a gente conversa com eles e já tiveram a crise, né? O ataque de IAM. E existe essa escala, né? A de Philip-Kimball, que vão te dar padrões para você poder avaliar o risco de mortalidade hospitalar e o potencial de benefício de tratamento a ser feito para o teu paciente. Bom, continuando. Acesso venoso calibroso, estamos numa emergência, dois acessos, 2 vias, uma para poder estar recebendo o líquido mais rápido, o soro fisiológico, o ringer lactato, transfusão, e a outra na transfusão, né, se precisar. E se perder uma, ele tem outra, porque ele não pode agora é desestabilizar hidroliticamente. Então, o que nós temos que lembrar? Acesso venoso periférico, certo? Isso, e o soro correndo, tá? Lembrando, né, que se a gente lembrar do protocolo de hemorragia, isso, né, é 15%, 30%, 45%, o que vai ser feito? Mas, professora, eu não estou vendo, mas o paciente vai te dando sinais. E a quantidade de CKMB, as alterações do eletro, olha quanta fonte você tem para poder estar conhecendo. O raio-x de tórax, para tentar ver, não é de primeira necessidade, mas já para você também vendo quem? Isso, o pulmão, né? Porque quem é que compõe a pequena circulação? Isso, o coração, pulmão. E se um não está bem, vai comprometer o outro. Por isso que o paciente chega com dor torácica e dificuldade respiratória. E às vezes acha que é gases, né? Bom, o pneumônico MONAB. O que vem a ser isso, professor? Uma tabelinha para a gente não esquecer o nome dos medicamentos que vai fazer parte do protocolo. Morfina, oxigênio, nitratos, aspirina, beta-bloqueador, protocolo, né? Vai ser seguido e instalar o protocolo. Já começamos, mas sempre reforçando. Aqui eu achei muito interessante uma evolução de um vaso que está caminhando para ter um infarto agudo de miocárdio. A princípio, começa-se depositando as células de gordura nas paredes, não fica circulante, e ele vai, à medida, vai se fechando e vai até escurecendo. É igual, né, chulamente, explicando um encanamento de cozinha. Que às vezes, quando você pede para trocar e quebra alguma coisa, ele está ressecado com aquela crosta dura dentro. Infelizmente, é obstrução. É bem isso aí, tá? Aqui tem uma tabela, então, que eu achei mais fácil para a gente decorar e gravar, né? Vai ter as explicações a seguir, mas fica mais visível, mais prático. Então, medicações que vão ser usadas: AAS, clopidogrel, Clexane, Cesoloc, enalapril, simvastatina, dipirona e Planete. E ao lado, a função de cada um. Continuando, nós estamos falando de oxigênio, então está aqui. Deve ser administrado com catéter, né, nasal ou máscara, 2 a 4 litros. E está ali, deve se administrar, né, O2, todos os pacientes com SO2, com a saturação menor que 90. Professora, mas menor que 90 vai estar meio malzinho. Vai. Por isso que ele tem ansiedade, a dor, que daí ele já não sabe se é a dor torácica,
se é a dor de respiração, se é a dor na região dorsal, né? E depois de definido 3, 6 horas depois que paciente, a classificação vai vir. Como nós estamos falando sobre o paciente mais grave, que é a lesão no segmento ST, tá ali, ó, tá dizendo se é classe 1, nível de evidência, se é classe segunda ou terceira. Vai ter cada um o seu tratamento. Aí nós vamos falar da aspirina. O que é aspirina? É um antiagregante plaquetário. Ele, se for bem cedinho, né? Tipo, tá novo o infarto, ela vai diminuindo, quebrando essas partículas e que para haver a reperfusão daquele vaso, tá? Bom, falando, né, continuando dela, né? O que vai ser explicado? Uma dose diária única vai ser mantida indefinidamente. Professor, então eu posso andar com uma aspirina no meu bolso? Para quê? Por quê? Para quem? Como e onde? Vamos repensar. É interessante? Se é um paciente infartado, se é um paciente que tem as predisposições para infartar, por que não? Mas o que eu tenho que lembrar? A temperatura do medicamento, aonde eu vou guardar esse medicamento, como ele vai ser transportado no meu corpo. Por quê? Se ele sofrer as alterações das intempéries, o medicamento não vai fazer efeito. Então, pergunto, devo carregar comigo? Beleza. Quais são as observações que vão ter que estar sendo feitas e entrando depois com os nitratos, que é a nitroglicerina, que eles são agentes vasodilatadores, não é? Então, eles reduzem a dor isquêmica associada à isquemia coronária, embora que não substitui a analgesia com narcóticos. O paciente não pode ficar muito relaxado, a respiração diminui, o pulso diminui e aí pode desencadear de novo ou ter uma parada, certo? Não devem ser usados se a hipotensão limitar, se houver hipotensão, limitar a administração de beta-bloqueador, que é o que a gente estava falando aqui agora, né? Quais são as indicações? Então, pacientes com desconforto torácico isquêmico persiste receber o dinitrato isorbida de 5 mg. Após isso, deve-se avaliar a necessidade da manutenção da nitroglicerina ou não, tá? Bom, para que nós vamos usar mais uma outra situação, mais um tipo de dose e ali, dinidrato de isorbida, que é o isordil, 5 mg sublingual. Por quê? E olha, bem interessante, você dá ali 5 minutos, você dá outro medicamento, dali outro. Para quê? Para tirar o paciente da crise, da situação, para não piorar, tá? E tem o nitroglicerina spray, ou na língua, ou sublingual, para também ajudar a cortar o processo que está desencadeando, tá? O monocordil também, ó, já mudou a miligramagem. Então, por isso, gente, cada instituição na questão do tipo de medicamento vai estipular. O que tem que ter é uma nitroglicerina, é morfina, é igual a Moab que nós falamos agora há pouco. Deu para entender? Beleza. Uma hipotensão sistêmica inesperada, né? Professora, mas ele está agitado. Sim, mas ele vai estar hipotenso. Às vezes ele está meio lânguido os braços, ele não sabe onde colocar, né? É uma sensação horrível. Morfina, qual é o fundamento? Ele é um venodilatador que reduz a pré-carga do ventrículo esquerdo, diminui a resistência vascular sistêmica
e também o peso que está recebendo pós-carga, que fica, né? E o efeito analgésico do sistema nervoso central reduz a ansiedade com efeitos simpatolíticos. Então, indicação: todo paciente torácico com dor isquêmica. Falando dela, o problema são as intoxicações que se faz com ela. Então, o que eu vou fazer? Quais são os sinais? Quais são as manifestações clínicas? Hipotensão, depressão respiratória, vômitos severos. Estão entendendo por que lá no começo da aula eu falei de urgência e emergência? Tudo está em volta disso. Tudo a gente está trabalhando com isso. Aqui, quando é intoxicação por morfina, o que deve ser feito, como eu tenho que observar. E os beta-bloqueadores, né? O que os beta-bloqueadores vão fazer? Ele reduz a incidência de complicações mecânicas associadas em pacientes que não recebem a terapia fibrinolítica, que seja amolecer o coágulo para ele desmanchar e liberar o lúmen, tá? Isquemia pós-infarto, incidência de taquiarritmias ventriculares. Meu pai do céu. Olha que nome lindo, mas né? Taquiarritmias, o que é? Ritmo compassado. Arritmia, descompassado. E taque, rápido. Rápido, descompassado. Rápido, descompassado. Não está batendo na sequência que deveria estar. As contraindicações é frequência cardíaca menor que 60, pressão arterial sistólica menor que 100. Então, já começamos a lembrar dos sinais vitais, né? A terapia deve ser administrada em pacientes sem contraindicações, a despeito, né, das outras terapias. É aceitável administrar beta-bloqueador prontamente em paciente com AST alterado. Isso, já estamos aprendendo, já estamos conseguindo conviver. E aqui a questão dos beta-bloqueadores, né? A dose inicial e a dose de manutenção de cada protocolo, de cada médico. Por isso que tem que acompanhar a sequência do pensamento dele e entender o que ele vai querer. Certo? E aqui uma terapia de reperfusão. Nada mais, nada menos, é a angioplastia, que é a colocação, né, dos estentes que abrem e tiram aquela gordurinha do espaço e o fluxo corre normalmente. Por isso que as pessoas saem logo do hospital já com outro ar, com outra vida, querendo ganhar o mundo. Porque essa reperfusão, né, lá em alguma das coronárias, traz a oxigenação, traz a vida. Que coisa boa, né? E os vários tipos de tratamento. Então, vai depender da gravidade para eu poder aplicar. Dispositivos, o stent farmacológico, e tem o stent, né, que eles dizem que é o stent internacional, que ele é o importado. Medicamentos, que nós acabamos de falar agora. Procedimento médico. Ah, professor. Começa com o quê? Cateterismo cardíaco para fazer o mapeamento, tá? A angioplastia é a plástica já da área lesada. Stent coronário é o stent específico para as veias coronárias. Por que coronária mesmo? Isso, né? É como elas fazem uma coroa em cima do coração, tá? E tratamentos, reabilitação cardíaca. Aqui uma tabelinha para a gente estar tentando lembrar as fases e como você pode identificar uma comunicação normal, uma insuficiência valvar mitral isquêmica, uma ruptura de parede livre ou um aneurisma de ventrículo esquerdo. Aqui uma tabelinha de SBV, né, de atendimento básico,
como se procede? Então, o paciente está com suspeita lá na unidade básica, o médico já começa com eletro, coleta de enzimas e vai ligando para o SAMU, para não perder tempo, porque como a gente já viu lá, músculo é tempo, né? E tempo é músculo, tá? Então, o que ele fez? Coletou as enzimas, fez o eletro, deu algum indício de infarto, vai repetindo a cada 3 horas as enzimas para saber se ele continua infartando ou ele teve um infarto e não se encadeou mais. Para saber como eu vou cuidar depois, tá? E assim por diante. E aqui, né, um protocolo para a gente estar lembrando como ele fica e olha como ele fica com as ondas. Professora, vamos lá. Entendi, mas eu não entendi. Os batimentos vão acompanhando os enchimentos dos átrios, né? E dos ventrículos. Se eu não tenho um batimento compassado para a hora que encho, afastam-se os septos onde estão as válvulas, o sangue enche, vai para o ventrículo e é jogado com uma força determinada para todo o meu corpo. Se eu não tenho alguma onda correta aqui, como é que eu vou ou mandar ou trazer, né, o sangue na circulação para o coração, pulmão? Lembra que nós temos a grande circulação, que é o coração e todo o sistema circulatório. Pequena circulação, coração, pulmão. Lembramos? E, por final, né, se alguém salvar uma vida, será como se tivesse salvo toda a humanidade. Isso é o Alcorão, né? A supremacia dos islâmicos. Então, gente, vamos se cuidar, vamos evitar, mas vamos aprender a quando chegar o paciente lá, na nossa emergência, nós pronto atendemos. Ok? Então agora eu vou desligar para nós fazermos o questionário.